Fala, torcida, a gente está de volta com o nosso canal Vamos Vasco, com as novidades do dia, meu amigo, muita coisa para a gente falar. Vamos falar aqui da situação envolvendo os reforços do Vasco, tivemos atualizações quanto ao zagueiro Lianco, também sobre o Lanzini, muita coisa para a gente falar, Medel e Maicon a um passo de serem contratados pelo Vasco. Mas antes de começar o vídeo, deixa o like, se inscreve aí no nosso canal se você não está inscrito, ativa o sininho das notificações para você receber os vídeos postados aqui diariamente no nosso canal Vamos Vasco. Muito obrigado aí a galera que está sempre aí acompanhando, sempre se inscrevendo aqui no nosso canal. Valeu demais! Bom, pessoal, o Vasco vai enfrentar amanhã o Goiás às 8 horas da noite em São Januário. Jogo com transmissão somente do Premier Clubes. O Vasco que vai ter inúmeros desfalques para essa partida. Jogadores com o terceiro cartão amarelo, jogadores que estavam se vindo às suas seleções e também jogadores que sentiram aí no treino, como o caso do atacante Pedro Raul. O jogador sentiu dores na coxa e pode desfalcar o Vasco na partida de amanhã contra o Goiás. No treinamento de ontem, o jogador já havia desfalcado o time, se queixando aí de dores. E de acordo com as informações aí do Globo, o jogador pode desfalcar o Vasco, muito possivelmente, se ele tiver condição, ficará no banco de reservas e deverá jogar poucos minutos. Muito possivelmente o ataque vascaíno deverá ser o mesmo do jogo contra o Internacional, com o garoto Ryan e também o atacante Alex Teixeira. Possivelmente o Vasco entrará em campo com o goleiro Léo Jardim, a lateral direita com o Figueiredo improvisado, já que o Pumita Rodrigues foi titular no jogo de ontem e o Vasco não irá utilizar o jogador no jogo contra o Goiás, devido aí ao pouco tempo de recuperação que o jogador terá de uma partida para outra. Será desfalque desse jogo. Quem também será desfalque na zaga do Vasco é o Robson Bambu, que tomou o terceiro cartão amarelo. Esse já não é desfalque, né? Esse é um reforço para o time do Vasco e também um Capasso que teve uma lesão. E existe também uma expectativa muito boa quanto ao Capasso que ele retorne no jogo contra o Botafogo. E a zaga do Vasco para o jogo de amanhã deverá ser o zagueiro Lincoln da base, jogando ao lado do Léo Pelé, a lateral esquerda com o Lucas Piton, no meio campo, 4 volantes, meu amigo, isso mesmo, o Vasco deverá jogar com Zé Gabriel, Matheus Cocão, Andrei Santos, Marlon Gomes e o ataque com Alex Teixeira e também o Ryan. Vale ressaltar que o Jair também tomou o terceiro cartão amarelo e está fora dessa partida. E o Matias Galazzi, que talvez poderia ser até mesmo, quem sabe, até titular nesse jogo, serviu a seleção do Paraguai. Esse é o provável Vasco que vai enfrentar aí o Goiás amanhã. Como eu disse no vídeo mais cedo, na minha opinião, o Maurício Barbieri está bem equivocado na escalação. Eu tiraria o Zé Gabriel do time titular do Vasco, colocaria o Gabriel Peck para dar mais velocidade ao ataque vascaíno. Parece que o Peck não vem agradando tanto assim nos treinamentos ao técnico Maurício Barbieri, já que ele perdeu consideravelmente um espaço no time titular do Vasco, né? Vem jogando poucos minutos aí, entrando sempre no segundo tempo, jogando muito pouco, tá virando uma espécie de Orejano, né? A gente pediu muita entrada do Orejano, quando ele entrou como titular, ele foi muito mal e não voltou mais a figurar no time titular, né? Inclusive deverá ficar à disposição amanhã do Maurício Barbieri. Esse será o Vasco que vai enfrentar o Goiás, torcendo por um milagre. Caso perca o jogo, amanhã não tem mais situação alguma para manter o Maurício Barbieri, tem que mandar ele embora amanhã. Se tiver perdendo no intervalo, meu amigo, já manda esse cara sumir de São Januário, porque não faz sentido algum o Vasco perder um jogo contra o Goiás jogando em seus domínios. Vale ressaltar que todos os ingressos já foram vendidos, a torcida promete lotar o Caldeirão para empurrar o Vasco rumo a uma vitória no Campeonato Brasileiro. Só tem uma vitória até agora, né? Não venceu em casa e precisa de todas as maneiras vencer amanhã. Bom, pessoal, de acordo aí com o jornalista Wagner Fernando, do Esportes News Mundo, a contratação do zagueiro Maicon está muito perto de acontecer. Inclusive, o jogador já está no Rio de Janeiro para fechar o seu contrato. Muito possivelmente, em breve, o Vasco deverá anunciar oficialmente a contratação desse jogador, mas vale sempre lembrar que esses reforços que estão perto de ser anunciados, como o caso do atacante Serginho e o Maicon, só entrarão em campo quando abrir aí a janela de transferências, né? Ou seja, eles não irão entrar em campo aí nos próximos jogos do Vasco, somente aí a partir de julho, que esses jogadores estarão à disposição. Falta ainda o anúncio oficial do Vasco, mas já está tudo certo com esses dois jogadores. E o Maicon será mais um reforço aí que o Vasco vai trazer para reforçar a zaga, né? Um reforço que o torcedor não entendeu o critério dessa contratação, o sentido dessa contratação. Jogador de 34 anos que estava no banco de reservas no Santos, né? Bem difícil de engolir esse tipo de contratação feita pelo Vasco, mas já que veio, só nos resta apoiar. E infelizmente é o tipo de contratação que o Vasco está conseguindo fazer, né? Porque contratar bons jogadores, o Vasco tem uma dificuldade enorme no mercado e não consegue sequer fechar com um jogador que foi rebaixado para a segunda divisão na Inglaterra, como é o caso do Lianco, né? A situação do Lianco vem se arrastando dia após dia
De acordo com as informações do mesmo jornalista Wagner Fernando, o Vasco deverá fazer uma nova proposta ao Southampton. O Vasco já sabe das condições e irá fazer uma nova investida. Vale ressaltar que o planejamento do Vasco conta com essa contratação. É extremamente importante o Vasco fechar a contratação do Lianco para trazer ele para ser meio que o zagueiro titular ali na zaga. Tivemos também atualização aí quanto ao Lanzini. O jogador segue de férias e a 777 Partners está negociando com o jogador. Quem está à frente nessas negociações é o Don Dransfield, um dos representantes mais fortes da empresa aí no meio do futebol. Ele está tentando aí fechar essa negociação para o Vasco, né? Tomara que dê certo, né? As negociações seguem a todo vapor. Mais cedo a gente falou que o jogador teria ficado bastante surpreso com a presença maciça dos torcedores vascaínos nas redes sociais do jogador e com certeza ele já meio que já tá sentindo o clima do que ele pode encontrar quando jogar no Vasco, né? Porque aqui não é Fluminense, né? Ele já passou pelo Fluminense. A gente sabe que do lado de lá praticamente não existe torcida, né? E aqui no Vasco é totalmente diferente. O jogador será muito bem recebido pelo torcedor. O torcedor vascaíno tá esperando essa contratação há mais de 20 anos, esperando o famoso camisa 10 de peso que o Vasco até hoje não contratou. Vamos ver se vai dar certo, se vai vir sim a contratação do Lanzini. Como eu disse, a 777 Partners está à frente aí dessa negociação, tentando fechar o quanto antes essa contratação. E o outro nome que deverá ser contratado aí, que o Vasco também já tem bastante coisa encaminhada, é com o volante Medel. Então está um passo sim de ser também reforço do Vasco. A gente espera que dê tudo certo com esse nome, né? Outros nomes que foram especulados no Vasco, só que até o momento não tivemos atualizações, como o caso do volante Fernando, do Sevilha. As últimas informações que a gente tem é que o Sevilha não teria gostado da maneira que o Vasco abordou o jogador. Ao invés de consultar o clube espanhol, foi direto ao atleta. E isso teria causado um grande mal-estar interno dentro do Sevilha, que não deseja liberar o jogador para o Vasco. O jogador quer jogar no Vasco, mas tem um porém do seu clube não querer liberá-lo. As outras situações são somente especulações, como o caso que a gente trouxe hoje mais cedo, do Lucas Prato, que foi especulado no Vasco. A imprensa argentina noticiou aí que o Vasco teria sondado esse jogador, seria um dos clubes aqui no Brasil que tem interesse no atleta. Também entre vários outros nomes que já foram descartados pela diretoria do Vasco, como o nome aí do Balbuena, também dos zagueiros Igor Rabelo e também Júnior Alonso. Nenhum desses jogadores deverá ser reforço do Vasco, exceto se o Vasco não fechar com o Lianco. O Vasco poderia já estar trabalhando com a possibilidade de um plano B, e pode ser, quem sabe, um desses três nomes que eu citei, tanto o Igor Rabelo, Júnior Alonso e também o Balbuena, voltem à pauta, voltem aí a serem especulados novamente no Vasco. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Valeu por ter assistido até o final. Deixa o like, se inscreve aí no canal, ativa o sininho. Tamo junto, forte abraço e é nóis!